Teu Ceará sentadíssimo no nosso sofá desta quinta-feira. Em junho, gente, o humorista parou a carreira para cuidar do lado psicológico dele. E a gente tem a alegria de ter esse cara aqui para bater um papo, Matheus Ceará, e a nossa digníssima esposa. Aliás, a nossa não, jamais. É isso que eu ia dizer. A minha esposa Bianca, né? Esposa não se compartilha, né? Exato. Não, alguns compartilham, né? Assim como sobreviveria as casas de swing, né? Olha como você tem a língua afiada. Eu tenho, mas o Felipe tem mais. Você já se... Não, acho que não é bom detalhar isso. Pode falar o quê? Não, se você já sentiu a língua dele. Não senti, mas... É um chicote. A vida é um... O que acontece? Quando Deus fecha uma porta, o que você tem que fazer é não ligar para a porta fechada e ir atrás da janela que ele abriu. Maravilhoso. Escuta, vocês Nunca digo dessa água não beberei. Vocês como um casal, vocês acreditam em relacionamentos abertos? Como é que é o contrato social que vocês estipularam para casar? Olha... Aí responde a Bianca, porque se eu falar primeiro, eu tô lascando. Falar que eu não acredito é um negócio, né, muito, muito amplo. Mas não quero dentro do meu relacionamento, não. Não tem não, você tá há quá anos? Vocês estão há quantos anos 6 anos. Um dia você vai querer. Sério? Bateu 18, segundo o Paulo, né? Aí já soma um. É que chega um ponto do casamento que eu sempre falo isso. Às vezes eu chego em casa e falo pra ela, meu amor, vamos rezar? Ela falou, por quê? Foi porque transar a gente não vai mesmo? Então, rezar é uma coisa que dá pra fazer em conjunto. 21 minutos pra você que chegou e sintonizou agora na programação da Ele fala isso pra lembrar o horário pra eu não falar besteira. Matheus Ceará e sua digníssima esposa, certo? E falando sobre... Cadê a Fontinelli? A Fontinelli aí, ó. Fontinelli foi corajosa, ela foi no fritada, né, Fontinelli? Foi no fritada, mas você ficou nervoso, não botou pra quebrar, né? É lógico! É lógico! Assim, só dela olhar pra cara da gente já dá medo. E vocês estão bem, meus amigos? Bem, graças a Deus. Firme? Firme, forte e rígido como um prego num pudim. O que aconteceu? Bom você perguntar. Foi o quê? Foi maio? Primeiro lugar que eu vou falar disso, não falei em lugar nenhum. Foi em maio ou foi em junho? Foi agora, meado de junho, né? Foi no meio de junho. Eu tava voltando de... Só para identificar rapidinho, ele passou, na verdade, o Matheus Ceará passou por um problema... é um problema de saúde, sim, né? Ele sofre de transtorno de... como se diz, de ansiedade. Isso. E aí ele teve um pico aí na ansiedade e ele ficou 3 dias, quase 4 dias sumido. Cancelou show. Todo mundo atrás do Matheus Ceará, porque deu um... Porque foi o seguinte, eu tenho, há um tempo já diagnosticado, né? Tenho depressão profunda, tenho crises de pânico e crise de ansiedade. Isso desencadeou, pra voltar lá atrás, que todo mundo sempre fala, pô, você é super animado, você tá sempre brincando, tudo. Eu tive porque eu tava no Rio de Janeiro fazendo um show e eu acordei dentro do hotel com um ladrão dentro do quarto do hotel que eu tava. O ladrão entrou dentro do quarto e desde esse episódio desencadeou uma crise de pânico muito forte em mim. Sei. Entendeu? Então, tipo assim... trauma, né? Ficou um trauma. Então, eu venho tratando isso desde então. Esse foi o gatilho, né? Esse foi o gatilho principal, porque eu não tinha até então nenhum trauma e nenhum caso de pânico. Eu nunca tive até então pânico, ansiedade, nunca tive nada. Sempre tratei tudo ok da minha vida, assim, né? A gente já estava casado, tudo. E depois disso, e foi dar uns 3 dias depois. Eu tava indo pro SBT, eu voltei do Rio de Janeiro, voltei pra casa, falei, putz, você acredita? Acordei com o ladrão dentro do quadro, mas de boa falando. Tava indo pro SBT e caiu a ficha, eu tive uma crise de pânico, eu fiquei 2 horas no acostamento da Bandeirantes, sem conseguir nem ir pra frente, nem pra trás com o carro, parado. Parei, não conseguia ligar pra ninguém, não conseguia nada, travei. Aí dali começou a ter várias. E dessa última vez, é até bom vocês perguntarem, porque como eu sumi, né, eu não tenho assessoria de imprensa, eu não tenho empresário, não tenho nada disso. Eu tenho uma sócia, que é a Priscila, tem a sócia majoritária, que é a minha esposa, que é a Bianca, ela que toma conta da minha agenda, toma conta de tudo. E como foi um negócio que todo mundo sempre fala direto comigo, que nem você falou assim, queria que você fosse, pega meu telefone aí. Eu não tenho assessoria, todo mundo fala comigo, a produtora aqui falou comigo direto. Falou, posso ir, não posso ir, eu não tenho assessoria. Michele. A Michele, eu não tenho assessoria. Né? Então, tipo assim, é direto comigo. É tudo centralizado. É tudo centralizado. Você sabe aquele dia, fomos fazer lá o seu programa de churrasco? Não, é comigo, foi eu, ela, foi minha filha, tudo. Então,
Então, eu sempre trato isso muito direto com os colegas, assim. Então, como eu fiquei 3 dias de cama incomunicável e não atendi nem o Carlos Alberto, nem ninguém, não fui gravar, e que seja bem claro isso aqui, que em 12 anos que eu estou no SBT, vai completar 12 anos, eu já fui 2 vezes gravar operado. Eu tinha colocado um duplo J e fui gravar, eu gravei a bariátrica e fui gravar, eu gravei a bariátrica, eu gravei, ó, eu operei gravei a bariátrica. Fez a bariátrica? Eu fiz a bariátrica na segunda-feira, a gravação era na quarta, eu fui gravar e voltei para o hospital. Então, assim, eu nunca faltei a nenhuma gravação. Então, depois eu vendo, né, o que vários colegas falaram, tudo, saiu até que eu tive um surto psicótico. Não foi um surto psicótico, foi uma crise de pânico. Eu não queria sair do quarto. E era engraçado que a única coisa que eu queria fazer era sair do quarto para ir buscar a nossa filha na escola, né? Sim. A Bianca de manhã ia levar a nossa filha na escola e eu, no final da tarde, não falava nada com ninguém. Eu saía, ia buscar minha filha na escola, ficava conversando com ela, passava, comia um lanche e voltava. Como que você melhorou? Você melhorou por qual razão? Eu tenho um psiquiatra que é o Dr. Leonardo e a gente começou a conversar, eu comecei a falar com ele, né, nesses dias que eu estava bem mal, assim. Não queria falar com ninguém, pra você ter uma noção. Eu pedi pra Bianca sair de casa, ela foi pra casa dos pais. Eu queria ficar sozinho, não queria falar com ninguém, eu abandonei o celular, eu queria ficar incomunicável. É como se eu queria que eu não existisse. Assim, foi um negócio bem estranho, bem perigoso. Eu liguei no CVV, né? Uma noite eu não conseguia dormir, liguei no CVV. E até uma coisa que eu falo depois disso, converse com as pessoas, é legal você conversar com as pessoas. O CVV, para quem não conhece, é o Centro de Valorização da Exato. Vida, né? Eles fazem um trabalho de apoio para quem está passando por um momento difícil, está pensando em tirar a vida. Então tem um telefone de socorro. Tem muita gente que não valoriza a saúde mental, né, Ceará? Exato. Você não valorizava antes? A questão não é valorizar. Eu acho que é não dar importância, é você não ligar para aquilo. Para os sinais, né? Para os sinais que acontecem. E detalhe, você também se torna uma mistura de medo e vergonha. Você fica com vergonha às vezes. Você fala, putz, é impossível que isso aqui está acontecendo. Fica relutando. Exato. Você mesmo quer resolver o problema. Você fica naquela, esse não sou eu, esse não sou eu. Esse não se reconhece. Né? E há um tempo atrás, já tem o quê? Há quase um ano já, né? Quando a gente mudou para outra casa que a gente foi, eu sentei uma noite que eu já estava me sentindo muito mal. E uma noite eu conversei com o pai dela, com a mãe dela, porque, tipo assim, a minha família mora longe. Então, a minha família é a família dela, né? Vamos dizer, toda a família dela. E eu sentei com o pai dela, com a mãe dela, com ela e expliquei. Falei, ó, tá um negócio estranho aqui comigo. Eu preciso da ajuda de vocês. E foi a partir dali que eu comecei a ficar melhor, porque eu sabia que eu tinha apoio e as pessoas que eu mais convivo sabiam do que estava acontecendo. E aí a gente corta, e como que você conseguiu resolver o problema? Você ligou pro teu psiquiatra? Liguei pro meu psiquiatra. Você disse que você ficou 3 dias sem sair do quarto. Eu fiquei 3 dias de cama. Eu saía do quarto, para não falar que eu não saía do quarto, eu ia buscar minha filha na escola. Era essa a minha função do dia e da vida, assim. Era só isso que eu queria fazer. Não queria trabalhar, não queria nada. Louco isso. E até aproveitando também de falar, que ninguém me perguntou, como vocês estão perguntando, teve alguns colegas que falaram coisas que, tipo assim, pô, como eu sou super aberto, eu só não estava atendendo ninguém. Então, teve até gente que falou assim, pô, foi feio o que ele fez, que ele não atendeu o Carlos Alberto, ele não... Não, gente, não foi feio o que eu fiz. Isso foi mais preocupante. Porque a pessoa que eu mais ligo e mais falo diariamente é a Bianca, minha filha, e o Carlos Alberto. Beijo, Carlos. Entendeu? Então, assim, foi preocupante. A pessoa que talvez depois da Bianca ficou mais preocupada, que mais ligava para ela todo dia, era o Carlos Alberto. Então, tipo assim, eu senti que foi uma preocupação dos colegas, teve uma preocupação, logicamente, dos colegas, porque todo mundo que me ligava eu não atendia, todo mundo que mandava uma mensagem eu não respondia, mas também criou uma especulação que algumas pessoas só reverberaram coisas que ouviram. Matheus, Oi? Matheus, não se preocupe que quem te criticou que você ficou 3 dias trancado no quarto são pessoas que também ficam 3 dias trancados se drogando. Então, isso aí é o que mais me chateia. O que o Matheus está narrando aí, eu vivo na pele já tem um tempo que o meu filho age exatamente como o Matheus. Isso é um TDAH não identificado desde pequeno. Um dia o gatilho vem
desperta e transforma a vida da pessoa. Nisso aí que o Matheus viveu e ainda está vivendo. Você está tomando remédio, Matheus? Tô tomando 3 no dia para poder ficar bem. Exatamente. Aqui é assim também. No final do dia, no final do mês, é quase um carro popular, porque, aliás, tem que ter um programa desses remédios, tarja preta, remédios que os psiquiatras recomendam, que são muito caros e não tem um programa, né, de distribuição de remédio. Tem gente que não consegue comprar esses remédios. E por isso tem tanta gente doente mentalmente. Exatamente, porque os remédios tem que são muito caros. Em saúde mental. Exatamente, ninguém consegue. E a tendência é piorar, porque as pessoas estão com a sua saúde mental muito afetadas. E não tem, a gente não vê. Vê IPL para tudo que é porcaria, vê programa de governo para tudo que é porcaria. E as pessoas não cuidam da saúde mental do povo. É isso. Você sabe que a minha psiquiatra, que eu amo de paixão, a doutora Ana Beatriz, ela diz o seguinte, ela fala: Felipe, as pessoas não entendem que o cérebro, ele é um órgão como qualquer outro. Você fica ruim do estômago, você fica ruim do fígado, você fica o rim, enfim, seja lá qual for. E o cérebro é um órgão também. Só que a forma como ele vai trazer os sintomas é diferente. E não é frescura, não é irresponsabilidade. Você precisa tratar remédio. E eu queria completar um pouco um negócio que a Fontinelli falou, que não só o remédio, ô Fontinelli, eu acho que tinha que ter mais acesso às pessoas para terem o atendimento a isso, então, entendeu? Isso que eu ia te perguntar. Você é um cara que sofreu isso. Tem muita gente que está nos ouvindo e nos assistindo que pode se sentir representada por essa tua fala. O que essa pessoa tem que fazer? Ou às vezes essa pessoa também conhece algum familiar que está passando por isso. O que as pessoas imediatamente têm que fazer no momento em que sentirem isso, Matheus? Cara, eu acho assim, a primeira coisa que eu falo é conversar. Sempre conversar, se abrir mesmo, não ter vergonha, porque a vergonha... Porque é um processo químico, entendeu? Você não consegue lidar com isso. Você não consegue lidar. É mais forte que você porque é um processo químico. É uma doença mesmo. Você está doente. É um processo químico. Então, conversar com as pessoas, falar o que você está sentindo, começar a tentar reparar sintomas que são bestas, assim. Eu falo que, tipo assim, a depressão não me deixou triste. A depressão tirou meu brilho, tirou o meu humor. A brincadeira de bastidores, a brincadeira de ficar zoando, a brincadeira de acordar e ficar cutucando ela, não sei o quê, vai tirando o brilho da pessoa. Então, às vezes, a pessoa tá ali na casa dela, tá com aquela preguicinha, tá com, hoje eu não tô afim de trabalhar, não, chama pra jantar, hoje eu não vou, não, aquele churrasquinho de final de semana que gostava de fazer, não faz mais. A pessoa vai perdendo esse brilho, vai se afastando um pouco, não quer conversar, não quer... Converse, fale com as pessoas, tente voltar a fazer coisas que vão te trazer um bom humor, que vão voltar a te fazer bem. Sempre conversar. Eu acho que o principal é conversar, para poder ser diagnosticado rápido. E foi difícil para você, Bianca? Então, isso que eu gostaria de falar. E é muito importante as pessoas que estão convivendo com uma pessoa que tem síndrome do pânico, que tem depressão, também procurar ajuda, porque... realmente, essa última crise do Matheus, ela pegou todo mundo de surpresa. E quando o Matheus me pediu, né, se ele poderia ficar sozinho, a minha primeira reação foi: não vou te deixar sozinho, eu tenho medo. Mas depois, com o tempo, né, eu fui me sentindo mais segura para isso, que nossa casa tem câmera, então eu ficava o tempo todo monitorando o seguinte: sim. Ele acordou? Não, ele acordou? Ele comeu? Tá tudo bem? Sabe, o tempo todo. O celular dele algumas vezes ficava desligado. Nesses momentos eu ia até em casa e falava: olha, vamos arrumar então uma linha para você falar comigo? Porque aqueles dias também o celular de todo mundo não parou de tocar. Da sócia dele, da Priscila, meu, do Ronaldo, que trabalha com ele, o dele principalmente. Então a gente fez ali um grupão de todo mundo que convive mais fortemente com ele e falamos: olha, antes de tomar qualquer decisão, de conversar com qualquer pessoa, porque isso tomou uma proporção muito grande, graças a Deus, pela carreira dele, mas vamos ter aqui um consenso, vamos esperar, porque ninguém quer que ele pare, mas a gente precisa que o ser humano, Matheus, esteja bem. E vamos se blindar. E lembrar outra coisa também que foi falado na época. Tá, seguro. Você vai falar agora, porque eu vou querer saber. Aliás, eu e todos nós estamos nos assistindo. O papo tá muito bom com o Matheus Ceará, mas a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos, certo, Felipe Campos? Daqui a pouquinho com o Matheus Ceará aqui no nosso Morning Show. É rapidinho. Não saiam daí, são 11h34. É isso aí.